Imagine caminhar pelos campos da França do século XVIII. O sol está se pondo, a neblina sobe e de repente você ouve um rosnado que não é de nenhum animal que você conhece. Essa era a realidade aterrorizante dos moradores de uma região remota chamada Gévaudan. Entre 1764 e 1767, uma criatura misteriosa, conhecida como a besta de Gévaudan, espalhou o pânico, deixando um rastro de mais de 100 vítimas. Mas o que era essa besta? Um lobo gigante? Um animal exótico? Ou, como muitos acreditavam, um verdadeiro lobisomem? Hoje vamos desvendar a história real por trás da lenda que assombrou um reino inteiro e desafiou até o próprio rei da França. Prepare-se, porque a verdade pode ser mais assustadora que a ficção. Tudo começou de forma abrupta e violenta em junho de 1764. Uma jovem camponesa estava pastoreando seu gado perto da floresta de Mercói. Do nada, uma criatura enorme, maior que qualquer lobo já visto, saltou sobre ela. O ataque foi tão rápido e feroz que ela só sobreviveu por um milagre. Seus bois, assustados, avançaram contra a fera com seus chifres, forçando-a a recuar para a escuridão da floresta. A garota escapou, mas o terror estava apenas começando. Logo, os ataques se tornaram mais frequentes e mortais. As vítimas eram principalmente mulheres e crianças que trabalhavam sozinhas nos campos. E o método da besta era brutal. Relatos da época dizem que ela atacava diretamente a cabeça e o pescoço, muitas vezes decapitando suas presas com uma única e poderosa mordida. O medo se instalou em cada vilarejo. As pessoas se trancavam em casa ao entardecer, as preces se multiplicavam nas igrejas e ninguém se atrevia a andar sozinho. A besta não era apenas um predador, ela parecia caçar por prazer, ignorando o gado para atacar os humanos. Gévaudan estava sob o cerco de um monstro saído de um pesadelo. O pânico em Gévaudan se tornou tão grande que as notícias do massacre chegaram aos ouvidos do rei Luís XV, no luxuoso palácio de Versalhes. Imagine, um monstro no interior da França era uma mancha na reputação do seu reinado. Então, o rei decidiu agir. Ele enviou seus melhores caçadores e soldados, liderados por nomes famosos como Jean-Charles Marc-Antoine, Valmesle de Neval e seu filho, caçadores de lobos de renome. Eles organizaram caçadas massivas, com centenas de homens. Mas a besta era esperta, quase sobrenaturalmente inteligente. Ela parecia zombar deles, desaparecendo na névoa e atacando em lugares onde eles menos esperavam. A frustração era imensa. O rei, então, enviou o seu próprio porta-armas pessoal, François Antoine. Em setembro de 1765, Antoine finalmente conseguiu abater um lobo enorme, conhecido como o lobo de Chazes. O animal foi levado para Versalhes, empalhado e exibido. O rei declarou oficialmente que a besta de Gévaudan estava morta. O povo respirou aliviado, a caçada tinha terminado, mas a alegria
durou pouco. Apenas 2 meses depois, os ataques recomeçaram, com a mesma ferocidade de antes. A criatura que o rei havia matado não era a verdadeira besta. O terror voltou e com ele uma sensação terrível. A besta parecia imortal. Relatos de caçadores diziam que atiravam nela a quimerupa e as balas simplesmente ricocheteavam, como se ela usasse uma armadura. A lenda do monstro invencível estava mais forte do que nunca. Com o fracasso dos melhores caçadores do rei e a aparente invulnerabilidade da criatura, as teorias sobre sua verdadeira natureza explodiram. O que, afinal, era a besta de Gévaudan? A primeira teoria, mais pé no chão, sugere que não era um lobo, mas sim um animal exótico. Talvez uma hiena gigante ou até um híbrido de cão e lobo trazido de algum lugar distante, como a África, e treinado especificamente para matar. Isso explicaria sua aparência estranha, descrita como tendo pelos avermelhados uma cauda longa e dentes enormes, diferente de qualquer lobo europeu. A segunda teoria mergulha em uma conspiração humana. E se a besta não fosse um animal, mas sim um ou mais assassinos em série? A ideia é que um homem ou um grupo se vestia com uma pele de animal, talvez de lobo ou urso, reforçada com couro de javali. Essa armadura improvisada explicaria por que as balas dos mosquetes da época não conseguiam perfurá-lo. O assassino usaria a lenda da besta como cobertura para seus crimes sádicos. A terceira e mais famosa teoria abraça o sobrenatural. Para o povo aterrorizado de Gévaudan, a explicação era óbvia. Era um loup-garou, um lobisomem, uma criatura amaldiçoada, metade homem, metade fera, com força e inteligência demoníacas. Essa crença se espalhou como fogo, alimentada pelo fracasso das caçadas e pela brutalidade dos ataques. Um monstro que ria dos caçadores e não podia ser morto por armas comuns. Só podia ser obra do diabo. O terror finalmente chegou ao fim em 19 de junho de 1767, quase 3 anos após o primeiro ataque. E o herói improvável dessa história não foi um nobre caçador de Paris, mas um homem local, um fazendeiro e taverneiro chamado Jean Chastel. Chastel era um homem devoto, mas também um caçador experiente, que conhecia a região como a palma da sua mão. A lenda conta que ele não usou balas comuns. Sabendo que estava enfrentando algo sobrenatural, ele teria mandado benzer 2 balas feitas de prata. Durante uma caçada organizada, Chastel esperou pacientemente. Lendo a Bíblia, quando a besta finalmente apareceu, ele calmamente mirou e atirou um tiro certeiro. E a criatura que aterrorizou a França por 3 anos caiu morta. Lenda ou não, o fato é que Chastel conseguiu o que o exército do rei não conseguiu. Mas a prova definitiva do horror veio depois. Ao abrirem o estômago da criatura, encontraram restos mortais humanos, confirmando que aquele animal era o responsável pela carnificina. A aparência da criatura morta por Chastel era ainda mais estranha
do que o lobo abatido pelo caçador do rei, com características que não batiam com as de nenhum animal conhecido na região. O reinado de terror da besta de Gévaudan havia, de fato, terminado. A história da besta de Gévaudan se tornou uma lenda imortal, um marco na cultura popular francesa e mundial. Ela inspirou livros, filmes e até mesmo jogos, solidificando seu lugar como um dos mistérios mais fascinantes e assustadores da história. O corpo da criatura morta por Chase Tal foi levado para Versalhes, mas diferente do primeiro lobo, ele já estava em decomposição e foi descartado, o que significa que nunca poderemos estudá-lo com a tecnologia de hoje. O mistério permanece. Era apenas um animal anômalo, talvez um híbrido ou uma espécie desconhecida. Era um serial killer engenhoso usando um disfarce aterrorizante? Ou será que os camponeses do século XVIII estavam certos o tempo todo? E Jean Chastel realmente precisou de uma bala de prata para derrotar um verdadeiro lobisomem? A verdade se perdeu no tempo, mas a lenda continua viva. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que era a besta de Gévaudan? Um animal, um homem ou algo sobrenatural? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você acredita que a lenda do lobisomem pode ter um fundo de verdade, comente bala de prata. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este e até a próxima.